Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula hoje de técnicas de terapias meditativas Mindfulness 1, né? Hoje é a parte 2 da aula 1. Eu sou Renata Ferreira e estou aqui com vocês para a gente trocar algumas informações sobre essa segunda parte da aula 1, que tem como objetivo apresentar algumas práticas, né, as práticas de Mindfulness e também as suas aplicações. Lembrando que na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a história da meditação, a história de Mindfulness e apresentou também alguns conceitos sobre Mindfulness. Então hoje, continuando essa primeira aula, na segunda parte nós vamos falar um pouquinho das práticas e das aplicações de Mindfulness. E aí, para falar das práticas, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essas duas formas de se pensar a prática de Mindfulness, que é a prática formal ou a instrumental e a prática informal ou não instrumental, né? E você pode encontrar algumas obras que podem falar sobre essas duas maneiras de se pensar em Mindfulness enquanto prática, né? Eu vou trazer para vocês aqui o Jon Kabat-Zinn, Meditação é Mais do que Você Pensa. Ele fala um pouco, né, sobre essas duas maneiras de se pensar em Mindfulness e mais aprofundadamente em Viver a Catástrofe Total, né? É uma obra bem interessante que a gente pode também estar citando aí para vocês, quem tem interesse em aprofundar essa obra é bem boa. Então, falando um pouquinho para vocês sobre essas duas práticas, né, eu vou trazer alguns conceitos, algumas frases do próprio Kabat-Zinn sobre essas práticas, tá bom? Então, falando primeiro um pouquinho sobre a prática formal, né, ela vem falar para nós que essa prática ela é uma prática que estabelece um método, né, que estabelece uma sistemática, né, é uma disciplina cuja finalidade é cultivar, refinar a capacidade de estar atento no momento presente conscientemente. É um guia, né? Então, para quem está iniciando a prática de Mindfulness, é bem importante ter uma sistemática, né? Uma maneira de como conduzir essas práticas de meditação. E a prática formal ela é muito importante nesse sentido, ela traz esse guia, esse norte, né, para o praticante de Mindfulness. E aí eu trago uma fala do Jon Kabat-Zinn, quando ele fala sobre a prática formal, né? Jon Kabat-Zinn, 2019, página 99, ele fala assim: essa forma de olhar para a meditação é necessária, importante e válida. Porém, essa forma metodológica de descrever o processo não é, em si, completa e pode dar uma impressão errônea do que de fato está envolvido na meditação. Então, é importante trazer esse aspecto de que a prática formal ela não é em si, né, somente Mindfulness. Mindfulness é mais do que a prática formal. Ela é uma prática incompleta formal, né? Ele fala muito bem isso nessa frase. E aí, falando um pouquinho para vocês sobre a prática informal de Mindfulness, ou também conhecida como não instrumental, né? Ela repousa no fato de que o método é não ter método. Então, não existe uma sistemática exclusiva a seguir. Não existe um método em que o praticante de Mindfulness ele tem que seguir, né? Na verdade, não há método algum. Você pode praticar Mindfulness de maneiras diversas. O importante é estar atento, desperto para o que acontece, para o que existe, sem a adoção de uma técnica específica. Ela é um não fazer no sentido de que você precisa não se ocupar com uma sistemática específica, né? E aí, trazendo o Kabat-Zinn novamente para falar sobre a prática da meditação e dessa maneira, né, informal de ser, ele diz: e não há propósito na meditação a não ser a finalidade de estar desperto para o que existe, porque na verdade a essência de Mindfulness é exatamente essa, né? Estar atento e estar desperto para o que existe, para o que se dá momento a momento. E aí ele fala também um pouquinho, né, dessa complementariedade das duas práticas, né?
porque elas sozinhas, elas são incompletas, né? Então, o praticante de mindfulness é tanto encorajado a realizar a prática formal, como ele também é encorajado a realizar a prática informal, né? Então, as duas se complementam enquanto técnica, vamos dizer assim, né? E aí eu trago uma frase para vocês para a gente refletir um pouco, que é o que eu falo geralmente para os alunos quando eu vou ministrar, por exemplo, um curso de Reiki, né? Da importância de a gente aprender um método para depois não ter método, né? Então a gente aprende uma maneira de se portar, vamos dizer assim, né? De começar uma prática terapêutica, mas aí depois a gente desenvolve a autonomia. Acho que o importante e o mais importante a se falar, principalmente mindfulness, é isso, a capacidade de desenvolver a autonomia do sujeito, né? Então ele começa pela prática formal, né, desenvolvendo, tem todo um caminho e um guia, para que depois ele possa estar atento, momento a momento, de maneira não formal, né? Tal como a vida se dá, por exemplo. Mas também é importante falar que também quando a gente precisa recorrer ao método, né, a gente tem um método para recorrer a ele. Então essa frase ela é bem interessante nesse sentido. Aprender um método para não ter método, para depois não ter método, mas recorrer a este quando necessário. Então falando um pouquinho sobre essas duas maneiras de se praticar mindfulness. E aí vou entrar antes nas aplicações de mindfulness sobre as atitudes, né? Que o Jon Kabat-Zinn fala bem enfaticamente que essas atitudes, elas, vamos dizer assim, elas facilitam, né, o aproveitamento ao máximo da prática de mindfulness, né? A gente vai falar sobre elas. A primeira, né, uma das primeiras que ele fala, inclusive nesse livro, Viver a Catástrofe Total, é a prática, é a atitude de não julgamento, né, o de não julgar. Né? E o que é essa prática? Um desafio, né? Porque nós sempre estamos dando juízos de valores para tudo que nos ocorre, todos os pensamentos que vêm à nossa mente. Então é um desafio aprender a não julgar, né? Pois a mente sempre atua dando opiniões, emitindo juízos de valor, e isso nos aprisiona e nos conduz a reações automáticas. Então a gente entra no automatismo, né? Dos julgamentos, dos pensamentos, das ações. Então, o importante, né, para quem busca a prática de mindfulness, é ter discernimento e consciência do que acontece, mesmo quando percebemos que estamos julgando. Não julgar o julgamento. Então, se percebeu que está julgando, então tudo bem, isso vai passar, deixa a parte do julgamento. Procura deixar um pouco de lado e voltar a observar momento a momento que aparece. Outra atitude que ele fala é a atitude da paciência. Reconhecer e aceitar que as coisas e situações se desenvolvem da maneira própria. Buscar não apressar ou acelerar o que vem a seguir, isso lembra muito ansiedade, né? Nossa necessidade de sempre estar no futuro, né? Querendo que as coisas aconteçam de maneira rápida, ou o desenvolvimento desse acontecimento, então está sempre acelerando, né, os acontecimentos. Ao fazer isso, saímos do momento presente, como eu havia falado. Ter paciência também quando se percebe a mente dispersa. Então, estou na prática, no cultivo da prática de mindfulness e aí me percebo dispersa. Tudo bem. Isso aí é uma característica do ser humano. Se percebeu dispersa, a mente foi lá, voou, então eu vou voltar agora novamente a observar momento a momento. Ter paciência, inclusive, com essa nossa atitude de dispersão. Uma outra atitude também que ele fala é a mente de principiante, que é enxergar as coisas como se fosse a primeira vez que você as vê, sem expectativas, nem pensamentos e crenças, né, sobre o que sabemos através das nossas experiências passadas, né? Então, de certa maneira, a gente também já dá um juízo de valor, né? A gente já tem uma pré-visão sobre as coisas, um pré-conceito sobre as coisas. Cada momento, cada evento na vida é único e é importante ser tratado como tal. Então, buscar na sua maneira de ser, mesmo que você veja as mesmas coisas todos os dias, ter essa mente de principiante, buscar ver as coisas como se elas fossem a primeira vez que você as vê. Isso é um aspecto bem
interessante também de mindfulness, né, que a prática de mindfulness nos solicita. A confiança é outra característica. Confiar em si mesmo é outra atitude, quer dizer, confiar em si mesmo, na sabedoria natural do seu corpo, em seus sentimentos, intuições, em vez de buscar opiniões externas. Veja, todas essas atitudes que eu falei até agora, elas se comunicam, elas comunicam-se entre si, né? É muito importante a gente perceber isso também. Essa atitude ressalta a independência, a autonomia do indivíduo e reverbera na relação com os outros, com o ambiente e com as situações do dia a dia. Então, quando você está confiante das suas atitudes, essa sua postura, ela reverbera na sua relação, no seu trato social, nas relações que você tem. Então, isso é muito importante, né? Importante de confiar em si, confiar no que você na sabedoria do seu corpo, nas suas próprias intuições. Isso vai desenvolver uma autonomia do sujeito muito maior. Outra atitude é a atitude de não lutar ou não fazer. Ser você mesmo e deixar as coisas serem como são, sem a preocupação de chegar a algum lugar, ter de fazer algo acontecer ou alcançar um objetivo, como por exemplo, relaxar ou achar que vai alcançar o relaxamento, né, ao meditar. Então a gente sempre tem isso é uma certa expectativa, né, de você querer alcançar algo. Eu vou meditar, então vou relaxar, quero relaxar, então vou meditar, né? Simplesmente medite, né? Seja sem ocupação prévia para alcançar algo. Então, não meditar porque você vai relaxar, entende? Meditar por meditar. Estar atento por estar atento. Ser por ser, né? Aceitação é uma outra atitude também. Não é resignar-se ou ser passivo em relação às coisas, mas é reconhecer que elas são como são no momento presente para atuar nelas de maneira clara. Ou não é simplesmente aceitar aquilo que aparece, que parece agradável e negar ou resistir àquilo que não é, que é uma atitude que nós temos comumente, né? Aceitar aquilo que nos agrada e rechaçar aquilo que não nos agrada. O que é. Não importa o valor que nós damos. As coisas são como elas são, né? Eu que atribuo juízo de valor a elas, né? Então, aceitar as coisas como são, né? Para poder atuar nelas. E não é aceitar de maneira resignada. As coisas são porque são assim mesmo. Não, não é isso que a gente fala, né? É aceitar elas como elas são para que eu possa vê-las e atuar sobre elas. Uma outra atitude que mindfulness também nos solicita é a atitude de soltar, né? É a atitude de não se apegar, pois ela aprisiona a mente. Se algo agradável nos acontece, procuramos naturalmente prolongar esse algo. E se algo que não acontece, ou seja, algo desagradável, procuramos evitar ou nos proteger. Mais uma vez, deixar de lado o juízo de valor e aceitar as coisas como são, sem apego e abrir mão. Aprender a abrir mão, aprender a deixar ir, mesmo aquelas coisas que nós julgamos ser agradáveis. Então, é algo que nós aprendemos e vamos desenvolvendo com o cultivo de mindfulness, né? E aí o Jon Kabat-Zinn, ele fala também de umas outras atitudes, e aí no Viver a Catástrofe Total, ele fala sobre elas, citando-as, né? Que ele acha que são atitudes que poderiam ser incorporadas também à prática de mindfulness, né? Porque você vai desenvolvendo essas atitudes na realidade, né? Eu gosto de falar assim, que são práticas que o mindfulness, de certa maneira, solicita, mas que o indivíduo, a maneira que vai praticando mindfulness, ele vai desenvolvendo essa capacidade de maneira natural, de soltar, de desapego, né, de aceitação, de não julgamento. E são características, são atitudes que o indivíduo, com o cultivo e com a prática de mindfulness, vai desenvolvendo.
Então, outras atitudes que o Kabat-Zinn cita, que contribuem para ampliar e aprofundar a incorporação de mindfulness são: não julgar, não causar danos, generosidade, gratidão, tolerância, perdão, bondade, compaixão, alegria, alegria empática e equanimidade. Então, são outras atitudes que o Kabat-Zinn fala, né, que elas podem ser incorporadas, né, e na prática de mindfulness, e as pessoas vão desenvolvendo essas atitudes naturalmente. É algo que o indivíduo vai, vamos dizer assim, adquirindo com a prática de mindfulness, né? E aí, como eu havia falado um pouco antes, né, perceber que há uma relação de interdependência entre essas atitudes. Então, pensar numa dessas atitudes também é pensar em outras, né? Quando você pensa numa atitude, ela imediatamente já vai puxando outra. Então, elas estão interconectadas. E aí, gostaria de falar também com vocês, quero falar com vocês também, sobre 3 itens importantes, né, que mindfulness também nos solicita, né, em sua prática, que são o compromisso, a autodisciplina e a intencionalidade, né? Então, ter o compromisso consigo mesmo, né, no sentido de buscar realizar esse trabalho de cuidado de si, de consciência de si, de conhecimento de si, que o mindfulness proporciona. Então, é importante que o praticante ele busque ter esse compromisso consigo mesmo, né? A autodisciplina é importante também para preservar ao longo de todo o processo, né? Para você preservar a perseverança, né? Ser perseverante no cultivo e na prática do mindfulness, né? Para colocar uma determinação, então você se determinar e perseverar em praticar, porque às vezes você não vai ter, né, muita vontade, né? E a intencionalidade ela vai também tratar isso, né? Vai falar um pouquinho sobre isso, ter a intencionalidade, né? Com o propósito de praticar, quer sinta vontade ou não, né? Porque às vezes você não vai estar muito disposto ou muito disposta a fazer a prática de mindfulness, mas lembrar a sua intenção, o porquê você praticar mindfulness, né? Então é uma motivação para que você possa assumir esse compromisso, né? E aí você vê que esses 3 itens, eles se comunicam entre si, né? Compromisso, autodisciplina e intencionalidade, eles se complementam nessa prática no cultivo de mindfulness. E aí falar um pouquinho das aplicações agora, né, do mindfulness e entender também um porquê que mindfulness é tão amplamente divulgado e utilizado hoje em dia, né? Então, mindfulness ganhou um espaço em várias áreas da sociedade, da vida. Você vê mindfulness hoje nas escolas, entre executivos, atletas, né? Eu gosto de falar muito dos atletas, e nessa obra aqui do Kabat-Zinn, no Meditação Mágica que você pensa, ele cita-se bem en passant que nos Estados Unidos, um time de basquetebol, acho que foi o Chicago Bulls, se não me engano, utilizou as técnicas de mindfulness para trazer foco e concentração para os seus atletas nos campeonatos, nos treinos, né? O alto rendimento dos atletas, né? Estar presente, atento na hora do arremesso, né? Nas táticas de jogo. Então, veja, a expansão, o leque, né? Esse guarda-chuva que mindfulness pode abarcar em todas as áreas da sociedade, né? Os políticos, a área de saúde, né? Que é mais comumente sabido por nós, né? Então, essa adesão se dá pelo fato do reconhecimento da necessidade de estar e levar a vida de forma plena e íntegra, ética, de forma a transcender as limitações habituais e preconcebidas. Então, estar presente, você se torna mais rentável, né? Você consegue estar mais atento ao que acontece, você consegue pensar melhor nos manejos, nas soluções, dos desafios da vida. Então, tudo isso o mindfulness pode proporcionar, e por isso que o mindfulness é tão utilizado e ganhou tanto espaço na sociedade, né? Nossa sociedade ocidental.
Mas por que mindfulness, né, ainda falando sobre as aplicações, tem ampla adesão em várias áreas da sociedade? Pelos efeitos que mindfulness provoca, né, proporciona, né? Como, por exemplo, maior consciência corporal, aumento da capacidade de prestar atenção no momento presente, diminuições do nível de ansiedade, estresse, redução do índice de recaídas de depressão, melhoria no manejo da dor, diminuição maior dos impulsos, então isso auxilia bastante nas relações, né, interpessoais, diminuições dos conflitos sociais, aumento da empatia, desenvolvimento de qualidades como compaixão, bondade, paciência, etc. Então veja, a quantidade de benefícios que mindfulness pode proporcionar ao indivíduo, né? E aí por isso tanta adesão na sociedade. E aí, para encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe alguns questionamentos e reflexões para vocês, né, sobre o que a gente viu até agora dessa nossa aula de mindfulness. Com base no material exposto sobre as atitudes que a prática de mindfulness solicita, reflita e se questione sobre o seguinte: quais dessas atitudes você percebe em você, independentemente de ser um praticante de mindfulness ou não, né? Quais dessas atitudes você percebe em você? Generosidade, gratidão, não julgamento, aceitação, né? É importante a gente já reconhecer quais são dessas atitudes que eu já possuo, né? Independentemente de ser praticante ou não de mindfulness. E a segunda questão que eu deixo para vocês é: você se percebe em algum momento do seu dia atento ao momento presente, mesmo que isso se dê em alguns minutos apenas? Em alguns minutos apenas você se percebe durante o seu dia atento, presente, seja fazendo a sua refeição, seja lendo um livro, seja na hora do banho, seja na hora de se alimentar, de comer. Você se percebe atento, mesmo que esse tempo seja pequeno? Se isso se dá para você, você já pratica mindfulness, não de maneira formal, mas de maneira informal. E aí eu trago para vocês um link, né? Deixo para vocês aí um link, né, de um vídeo chamado As 9 Atitudes de Mindfulness, e não 7, né? Que aí nesse vídeo ele vai acrescentar a generosidade e a gratidão, em que o Kabat-Zinn explica sobre essas atitudes, ele fala um pouco mais sobre essas atitudes, né? Que a prática formal ou informal de mindfulness solicita. Então é bem bom esse vídeo. Eu solicito que vocês, né, se puderem, é claro, assistam para complementar um pouquinho o que a gente viu hoje na nossa aula, tá bom? E aí, para concluir a nossa aula de hoje, né, vamos revisar o que nós vimos, né, nesses momentos que passamos aqui, né, nesse vídeo. E aí eu trago para vocês a revisão, né, das práticas, né, formal e informal, que ambos se complementam, são maneiras de se pensar, né, mindfulness, de como se praticar o mindfulness, né, as atitudes, né, que a prática de mindfulness solicita, né, e essa importância da comunicabilidade entre elas, né, e traz a essência de estar no momento presente. As aplicações e sua ampla adesão nas áreas da sociedade, né? E aí, veja, a difusão de mindfulness e o porquê de mindfulness ser tão procurado e tão utilizado hoje em dia, né? E você viu, a gente viu aqui desde os atletas até a área de saúde, pelos benefícios que vai desde melhoras de sintomas de dores até desenvolvimento de qualidades como a compaixão, a bondade, né, e etc. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação mente-corpo sob o prisma da ciência moderna. É isso aí, pessoal. Até lá. E falar um pouquinho sobre as referências bibliográficas, né? Estou trazendo aqui para vocês, deixar as referências bibliográficas para vocês. E
consultarem se precisarem de mais alguma coisa. É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando nossa aula de hoje e até a próxima.